Fala galera, continuando os nossos estudos sobre radiciação, nessa aula vamos falar o que? Sobre as raízes de índice par, correto? Olha só, qual a raiz quadrada de 25? Né? Nós aprendemos, já sabemos o que é uma raiz quadrada, né? Vamos lá, então qual a raiz quadrada de 25? Olha só, então vou colocar o que? O 25 dentro do símbolo, né, de radical, esse símbolo que chama-se radical, então eu vou colocar ele dentro, significa que eu vou precisar de descobrir a raiz desse número, tá? Olha só, então tem um número, ó, mais 5 elevado a 2, vamos fazer isso? Vamos pegar o número 5, porque a raiz quadrada de 25 é 5, nós sabemos disso, tá? Trabalhamos como descobrir o valor de uma raiz, né? Então aqui vamos trabalhar, vamos pegar por exemplo aqui, ó, raiz de 25, pegar o número 5 e saber se está correto, de verdade. Olha só, vamos pegar o número 5 positivo, ou seja, se eu pegar o número 5 e elevar a 2, vai ter que dar o resultado 25, não vai? Então vamos fazer mais 5 vezes mais 5, ou seja, mais vezes mais é mais, 5 vezes 5, 25. Então o número que está aqui dentro é positivo, não é? Então 5 positivo ao quadrado deu 25, portanto a raiz quadrada de 25 é mais 5, beleza, tá? Agora, vamos fazer um teste aqui utilizando o menos 5. Se eu pegar o menos 5 e multiplicar ele duas vezes, se o resultado der o 25 positivo, quer dizer que o menos 5 também é a raiz do 25. Vamos ver? Vou pegar o menos 5 e levar ele a 2. Vai ficar menos 5 vezes menos 5, né? Então, vamos multiplicar o sinal primeiro. Menos vezes menos é mais. 5 vezes 5, 25. Então, significa que se eu multiplicar menos 5 vezes menos 5, também vai dar 25? Vai. Ou seja, significa que mais 5 é raiz de 25 e o menos 5 também é? Sim, galera. Por quê? Porque a raiz quadrada de 25 é um número que eu vou ter que multiplicar ele a quantidade do índice. Qual que é o índice da raiz quadrada? 2. Então, quer dizer que eu vou ter que pegar um número e elevar ele a 2. Ou seja, 5 elevado a 2 é 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. Da mesma forma, eu posso pegar o menos 5 e elevar ele ao índice 2. Ou seja, menos 5 elevado a 2 é menos 5 vezes menos 5. Então, quando eu multiplico menos 5 vezes menos 5, vai ficar o quê? Multiplico o sinal de menos vezes com o outro sinal de menos, vai dar quanto? Mais. E o 5 vezes 5, 25. Então, quer dizer que uma raiz tem dois resultados, mais 5, ou seja, uma raiz quadrada, ela tem dois resultados, positivo ou negativo? Sim, a princípio, vamos pensar dessa forma. Então, quer dizer que toda raiz ela tem um resultado o quê? Positivo ou negativo? Isso mesmo, galera. Então, por exemplo, a raiz de 25 é 5, né? Ou seja, é mais 5 e menos 5. Raiz quadrada de 16 é quanto? 4. Só o 4? Não, é 4 e o menos 4. Porque se você multiplicar 4 vezes 4, positivo, vai dar 16. Se você multiplicar menos 4 vezes menos 4, também vai dar o mais 16. Então, toda raiz, ela gera-se dois resultados. Um positivo e um negativo. Certinho? Então, raízes quadradas vai me gerar dois resultados. Certinho? Vamos lá. Ó, o número 25 tem duas raízes quadradas, que são o 5 e o menos 5. Então, toda raiz quadrada que você fizer o teste, faz o resultado dela com o número positivo e com o número negativo, vai dar o mesmo resultado, vai dar o 25 positivo. Ou seja, não só o 25, né, mas qualquer outra raiz quadrada vai dar o resultado positivo, tá bom? Vamos lá, vamos fazer outro teste aqui, vamos fazer o teste com a raiz quadrada de 49. Vamos lá, o índice da raiz aqui 49 é quem? É 2, não é? Então, vou ter que pegar um número e elevar o expoente 2 por causa do índice, né? Então, vai ficar mais 7 elevado a 2, vai dar o quê? Vai dar o mais 7 multiplicado duas vezes, quer dizer, mais 7 vezes mais 7 vai dar quanto? 49 positivo. Tá aqui, 49 positivo. Então, mais 7 é raiz de 49, tá? É raiz quadrada de 49. Agora, vamos pegar o menos 7, opa, vamos lá. Falar de novo, ó, correto, ó, vamos pegar o menos 7 para fazer o teste com ele. Então, vai ser assim, ó, menos 7 elevado a 2, né? O que é menos 7 elevado a 2? É o menos 7 vezes o menos 7. Multipliquei o menos 7 duas vezes. Então, se eu estou multiplicando dois números negativos, eu tenho que multiplicar o sinal dele primeiro. Vamos lá, menos vezes menos, mais, 7 vezes 7, 49. Então, quer dizer que menos 7 é raiz quadrada do 49? Também é, galera. Então, raiz quadrada do 49 tem dois resultados, mais 7 e menos 7. Ó, o número 49 tem duas raízes quadradas, que são o 7 e o menos 7. Vamos lá? Vamos trabalhar com mais uma outra raiz aqui. Vamos fazer a raiz quadrada, raiz quarta, né? Opa, então tem que corrigir isso aqui, ó. Pera aí, rapidão, ó. Esqueci de colocar aqui, que é a raiz quarta, né? Deixa eu alterar para vocês aqui rapidão, porque ali tá quadrada. Eu quero a minha raiz quarta. Então vai ser assim, ó. Raiz quarta, né? E aqui dentro vai ser só o 16.
Então temos aqui raiz quarta de 16. Qual o resultado disso? Bom, se a raiz é quarta, significa que o resultado dela vai ser um número elevado ao expoente 4. Por quê? Porque o resultado de uma raiz quarta é você pegar um número e elevar ele ao índice. O índice é 4. Então, eu vou ter que pegar o quê? Um número e elevar ao expoente 4. Eu estou mostrando para vocês que é o 2. Por quê? Porque eu pego o 2 e levo a 4, eu vou ter que multiplicar. Ó. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Vamos lá? 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 8, 16. Então, quer dizer que a raiz quarta de 16 é quem? É o 2 positivo. E também, se eu fizer o número negativo, o menos 2, também vai dar o mesmo resultado. Por quê? Porque se eu pegar aqui, ó, menos 2 e elevar o índice 4, quando vai dar isso aqui? Vamos fazer o teste? Olha só. É o menos 2, 4 vezes. Vai ficar, ó. Vou multiplicar os sinais primeiro. Vamos lá, ó. Menos vezes menos é mais. Mais vezes o menos aqui é menos. E menos vezes o menos aqui dá mais. E 2 multiplicado 4 vezes vai dar 16. Então, ó, menos 2 elevado a 4 vai dar 16. Portanto, a raiz quarta de 16 é mais 2 e menos 2. Pronto, o número 16 tem duas raízes quartas, que são o 2 e o menos 2. Correto? Só que tem um detalhe, ó. Como o resultado de uma operação deve ser um valor único, vamos convencionar o seguinte, olha só. Eu acabei de falar para vocês, né? Acabei de falar não, falei desde o início da aula, né? Mostrei para você que uma raiz, ó, uma raiz, o que é uma raiz de índice par? Raiz quadrada, raiz quarta, raiz sexta, raiz oitava, tá vendo? Então nós estamos trabalhando o quê? Com raízes de índice par. Eu fiz aqui exemplo para você, raiz, né, de índice 2 e índice 4. Você pode fazer o teste com raízes de índice 6, índice 8, índice 10, índice 12. O que importa é que você está trabalhando com raízes de índice par. Olha o índice, é par, então vai valer essa regra aqui para você. Olha só. Como o resultado de uma operação sempre ele é único, ele tem que ser único. Da mesma forma, se você fizer uma operação de adição, o resultado tem que ser único. Não vai ter dois resultados. Se você fizer uma operação de subtração, de multiplicação, de divisão, são operações matemáticas. O resultado é único. Da mesma forma, a raiz ela precisa ser única. Então, vamos falar aqui agora de raiz de índice par. Vamos trabalhar assim, ó. Todas as vezes que você tiver uma raiz, o resultado dela vai ser o quê? O número positivo. Você entendeu que a raiz ela tem dois resultados, né? O positivo e o negativo. Mas como uma operação precisa ter um resultado único, nós vamos trabalhar o quê? O valor positivo dela. Então, por exemplo, aqui, a raiz de 25 é só o número 5 positivo. Agora, quando nós tivermos o sinal menos antes da raiz, sabe o que você faz? Ó, o menos está de fora, não é? Então, eu vou extrair a raiz do 25 e dá 5 e o menos de fora você coloca lá na frente. Então, quando que o resultado de uma raiz vai dar negativo? Se você tiver aqui, ó, raiz de 25 é 5. Menos a raiz de 25 vai ser o quê? Vai dar menos 5. Por quê? Porque a raiz de 25 é 5 e o menos é de fora, você conserva o menos. Porque a raiz não alterou nada o sinal de menos, tá bom? Só alterou o 25 lá dentro, que virou 5 e o menos de fora conserva. Da mesma forma aqui, raiz quadrada de 49 é quanto? 7. Menos raiz de 49 vai dar quanto? Menos 7. Olha só, raiz quarta de 16 é quanto? 2 positivo. Agora, menos raiz quarta de 16 vai dar quanto? Vai dar menos 2. Então, você só vai colocar o resultado menos 2 caso tenha o sinal de menos antes da raiz, ou seja, antecedendo a raiz. Tá bom? Ó. Os exemplos nos mostram que se o índice da raiz for par, todo número positivo terá duas raízes. Uma positiva e outra negativa, né? Pronto. Só que nós vamos adotar isso aqui, ó. Não só nós, pessoal, mas sempre adotar isso aqui. Na matemática, trabalha isso aqui, ó. A gente mostra que uma raiz tem dois resultados, né? Mas foi convencionado que o quê? Uma raiz precisa ter um resultado só, que é qual? O positivo. Agora, se aparecer um sinal de menos antecedendo a raiz, aí ela terá o resultado, só que negativo, tá bom? Agora, vamos fazer uma análise. Olha só. Raiz negativa de índice par. O que é uma raiz negativa? É você pegar um número negativo e jogar lá dentro, certo? Na verdade, eu vou até alterar esse título aqui, tem que ser aqui, ó, raiz deixa eu colocar aqui, né, maiúsculo. Raiz de um número negativo, ó, de um número negativo com índice par. Pronto, agora ficou correto. Aqui, ó. Então, ó, raiz de um número negativo com índice par. Então, tá aqui, ó. Eu vou fazer a raiz de um número negativo e o índice é par, certo? Qual é o índice dessa minha raiz aqui? 2, então é par. Agora,
qual seria o resultado de raiz de menos 9? Em alguma situação aqui apareceu um número negativo lá dentro? Não apareceu. Ó, não apareceu um número negativo lá dentro, não. Ó, tá vendo? Positivo, mas nós vimos aqui que dá dois resultados, positivo e negativo. O resultado deu positivo e negativo. Mas, ó, em momento algum eu coloquei o número negativo dentro da raiz, certo? Nem aqui, o menos ficou de fora, tá? Então, até o momento nós fizemos o quê? Números positivos dentro da raiz. Agora, eu vou fazer o quê? Uma raiz, né, com o número negativo lá dentro dela e o índice meu vai ser o quê? Vai ser par. Ou seja, se o meu índice vai ser par, eu vou ter que fazer uma raiz quadrada, raiz quarta e assim por diante, tá? Olha só, eu vou fazer a raiz de um número negativo, ou seja, o meu índice não é par, ou seja, meu índice aqui não é 2, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar um número, certo? Qual que é a raiz quadrada do 9 é 3, né? Então eu vou ter que fazer o quê? Ó, eu vou ter que pegar o número 3 positivo e elevar o índice, o meu resultado vai ter que dar quanto? Vai ter que dar menos 9. Vamos fazer então, para descobrir? Olha só, eu vou pegar o mais 3 e elevar 2. Ou seja, mais 3 vezes mais 3 deu quanto? Deu mais 9. Deu resultado menos 9? Não deu mais 9. Então, mais 3 não é resultado disso aqui. Para ser o resultado, eu preciso, ó, para ser a raiz de menos 9, o meu resultado tem que dar menos 9. E deu mais 9, então significa que não é resultado. Então, agora vamos fazer o seguinte, vamos pegar o menos 3 e ver se vai dar o resultado. Vamos lá, vamos pegar menos 3 elevado a 2. Eu vou fazer, ó, menos 3 elevado a 2. Por quê? Porque o índice é 2. Vamos lá. Menos vezes menos mais. 3 vezes 3, 9. Uai, também não deu menos 9. Como assim? Isso mesmo. Quando você faz a raiz de um número negativo, você não vai conseguir obter o resultado menos 9. Ou seja, sempre que você tiver uma raiz de índice par e o termo lá dentro, ou seja, o radicando lá dentro for negativo, você não vai conseguir obter o resultado. Ou seja, raiz quadrada de menos 9 não existe. Raiz quarta de menos 16, ou seja, o número lá dentro é negativo e o índice é par, não é? Não existe. Aí você fala assim, uai, é simples, é só você pegar o mais 3 e multiplicar pelo menos 3, que você vai obter o 9. Vai. Mas isso não é correto. Por quê? Porque uma raiz, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que pegar o número mais 3 e levar ele a 2. Se você pega o mais 3 e levar a 2, você vai multiplicar mais 3 vezes menos 3. Se você pegar o menos 3 e levar a 2, você vai multiplicar menos 3 vezes menos 3. Não existe você multiplicar um número positivo pelo negativo. Por quê? Porque eu vou pegar um resultado e elevar o expoente 2. Quando você pega mais 3 e eleva a 2, você está multiplicando mais 3 vezes o mais 3. Quando você pega o menos 3 e eleva a 2, você está multiplicando o menos 3 vezes o menos 3. Mais 3 vezes menos 3 não é você elevar um número a 2, é você estar pegando um número diferente e multiplicar um pelo outro. Isso não é potência. Quando eu pego a minha raiz, eu vou pegar o resultado e elevar o expoente, ou seja, elevar o expoente 2, ou seja, mais 3 vezes mais 3. Aqui, menos 3 elevado a 2 tem menos 3 vezes menos 3. Então não existe possibilidade nenhuma de eu multiplicar o mais 3 vezes o menos 3. Então não tem como o meu resultado lá dentro da raiz dar negativo se o meu índice for par. Se o seu índice for 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, etc., não existe resultado para a sua raiz, porque você não vai conseguir multiplicar um número, certo? Elevar o expoente par e o resultado é negativo. Não existe. Não existe número que você eleva ele a um expoente par, um número negativo que você eleva um expoente par e o resultado é positivo, de negativo. Não existe. O resultado sempre vai dar positivo. Por isso que não existe raiz negativa, ou seja, raiz de um número negativo, que o seu índice é par. Por que eu estou focando o índice ser par? Porque quando o índice é ímpar, o seu resultado pode dar negativo. Certinho? Então, calma que é assunto para o próximo vídeo, tá bom? Então, ó, guarde isso na sua cabeça, guarde no seu coração. Raiz de número negativo, se o índice for par, não existe resultado. Olha só, não existe. Qual a raiz de menos 9? Raiz quadrada de menos 9? Não existe. Qual a raiz quarta de menos 16? Não existe. Certo? Raiz de índice par. Por que eu falo índice par? Porque pode ser quadrada, quarta, sexta, oitava. Tá vendo? O índice é par. Não existe possibilidade de você multiplicar um número, certo? Uma quantidade par que o resultado é negativo. Sempre o resultado vai dar positivo. Por quê? Porque você vai multiplicar o sinal de menos uma quantidade par, vai dar um resultado positivo. Se você pegar aqui, ó, menos 4. Por exemplo, menos 2 elevado a 2 vai dar mais 4. Você pegar menos 2 e elevar ele a 3, elevar ele a 4, vai dar quanto? Vai dar mais 16. Se você pegar menos 2 e elevar ele a 8, vai dar quanto? Vai dar mais 64. Então, galera, não tem como. É 64? Nem sei, eu falei sem pensar aqui. Nem sei se esse dado dá certo. Mas é o seguinte, o que eu quero que você coloque na sua mente?
você extrai, vai ter uma raiz, um número negativo, o índice é par, você vai colocar o que como resposta? Não existe, porque não tem como eu multiplicar um número negativo, multiplicar não, pegar um número negativo, elevar ele a um expoente par, o resultado é negativo, não tem como. Então não existe raiz, né, de índice par para número negativo, certinho? Então guarde isso na sua mente, no seu coração, não existe. Observação, ó, não, é o que eu acabei de falar para você já, ó. Não existe número que multiplicado por ele mesmo 2 vezes ou uma quantidade par e o seu resultado dê positivo, dê um resultado positivo, não existe. Portanto, não existe raiz de índice par de número negativo. Portanto, não existe raiz de número negativo se o índice do radical for par. Pronto, é o que eu acabei de falar aqui 1000 vezes, tá bom? Ó, é importante você, né, compreender essa diferença aqui, ó. Cuidado, nós fizemos isso aqui, ó. Cadê aqui? Cadê? Vamos voltar lá no início aqui, ó. Lembra disso aqui? Quando o sinal está de fora, aí tem como você resolver. Raiz de quadrado de 25 é 5 e o sinal de menos fica, né, aqui. Mas olha só, é importantíssimo você ver a diferença disso aqui, ó. Vamos lá, ó. Menos raiz de 9. Raiz de quadrado de 9 é 3. O menos de fora então vai dar menos 3. Agora, raiz de menos 9, raiz quadrada de menos 9, não existe. Da mesma forma aqui, ó. Menos raiz quadrada de 16. Raiz quadrada de 16 é 2. Como menos de fora vai dar quanto? Menos 2. Agora, raiz quarta de menos 16 não existe. Então, ó, menos raiz de 9 é menos 3. Raiz de menos 9 não existe. Menos raiz quarta menos raiz quarta de 16 é menos 2. E raiz quarta de menos 16 não existe. Pessoal, compreendeu a diferença? Então olha só, cuidado com as raízes de índice par. Se lá dentro tiver um número negativo, não existe resultado para isso. Agora, se você tem uma raiz, ou você tem um sinal de menos, e depois você tem a raiz com índice par, aí sim você pode extrair raiz, e o sinal de fora vai permanecer, certo? E o resultado vai dar negativo. Certo, galera? Essa foi a nossa aula sobre raízes de índice par. Belezinha? Fico por aqui. Fui!